A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar no coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios de sorteio, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo, se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajuda espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Arthur, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar de forma ainda mais eficiente o verdadeiro evangelho e a verdadeira palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui
para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Glórias ao Senhor Deus. E lembrando que além dos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários, em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, Senhor, pela tua presença, gratidão pela presença do Espírito Santo, o de verdade. Gratidão também pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos livros, dos capítulos dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajudar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o nome muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço, Senhor, ao Espírito Santo, que use minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento, proteção, para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio. Vamos aos 2 livros de hoje para a meditação de todos vocês. O livro é o livro de Judas e o livro de Neemias, Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde você estiver. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Neemias com 13 capítulos.
capítulo 13. Neemias, capítulo 13. É o segundo livro de hoje. O capítulo 13 contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os descendentes estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, foi encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @70 Santos, que todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidade e viver uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par. Sejam todos muito bem-vindos. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao livro. Obadias com o capítulo. Um capítulo que contém 21 versículos, visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações o mensageiro, dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações. Tu serás totalmente desprezada, soberba, que o coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, dizem que seu coração, quem me derrubarás em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Levítico com 27 capítulos. Levítico capítulo 14. Para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49, capítulo 14 do livro de Levítico contém 37 versículos. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Quando for levado ao sacerdote, o sacerdote irá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que por aquele que deve ser purificado se tragam 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopor. 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 34.
contém 22 versículos. Liberdade para os escravos, palavra que o Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, para que cada um libertasse seu escravo, e cada um a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. Obedeceram todos os príncipes de todo o povo que haviam entrado na aliança, de libertarem cada qual o seu escravo e cada qual sua escrava, de maneira que não se servissem mais deles. Obedeceram e os libertaram. Depois, porém, se arrependeram e fizeram voltar os escravos e as escravas que tinham libertado, sujeitando-os como escravos e escravas. 8,64, 7 e 63, 8,64, 7 e 63, Cantares com 8 capítulos. Capítulo 7, Cantares, capítulo 7. Contém 13 versículos para o rebanho santo número 8, 64, 7 e 63. O capítulo 7 contém 13 versículos. Conformosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe, as voltas das tuas coxas são como jóias, trabalhava por mão de artista. O teu umbigo é como taça redonda em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como torre do Líbano, que olha para Damasco. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Antes de eu sortear o livro e o capítulo, irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Trinta, 42, 29 e 41, 30, 42. Aliás, era o livro para os rebanhos anteriores que eu sorteei. Romanos com 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 12. Romanos, capítulo 12, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. O capítulo 12 contém 21 versículos. O sacrifício vivo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, mas seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Tiago, capítulo 1, que contém 27 versículos. A prática da palavra do Senhor Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio se irá. Pois a ira do homem não opera a justiça do Senhor Deus, pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, sejam todos muito bem-vindos. Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Capítulo 3. Para o rebanho santo de número 36 e 35. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. Para o rebanho santo de número 36 e 35, canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filho de Jerusalém.
O Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. O capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Os montes te veem e tremem, a inundação das águas passa, o abismo dá a sua voz e levanta a mão ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marcha pela terra, com ira trilha as nações. Glórias ao Senhor Deus. 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos dar continuidade ao sorteio. Vamos ao livro e capítulo. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Que contém 33 versículos acerca do batismo de João. Outra vez chegaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos se aproximaram e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer isso? Jesus lhe respondeu: também vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Glórias ao Senhor Deus. Antes de em continuidade ao sorteio do livro do capítulo, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região,
precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas que cada município e cidade no Brasil feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDinho. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Êxodo, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1, que contém 11 versículos. Decreto de Ciro. Ciro, rei da Pérsia, tirou dos intermédios de Mitredate, o tesoureiro que os entregou o contato de Sebazar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1.400 e 1.000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. A todos esses levou Sesbazar, quando os exilados subiram a Babilônia para Jerusalém. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53, Ezequiel com 48 capítulos. Ezequiel capítulo 31, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Contém 18 versículos. Um cedro no Líbano. No 11º ano do 3º mês, ao 1º do mês, veio a palavra do Senhor: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão:
A quem é semelhante na tua grandeza? A Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de frondosa ramagem de alta estatura. A sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o nutriram, as fontes das profundezas o fizeram crescer. As suas correntes fluíram em torno da sua plantação e alcançavam todas as árvores do campo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Livro Filemão com um capítulo. Contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia Arco, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graça, meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 4:68. 3:67, 4:68, 3:67. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 8, Segunda Reis, capítulo 8, que contém 29 versículos. Jeorão e Acasias, rei de Judá, no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da família de Acabe. Porque tinha por mulher a filha de Acabe, fez o que era mau aos olhos do Senhor. O Senhor, porém, não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, porque havia prometido dar-lhe para sempre um descendente entre seus filhos. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45, Êxodo com 40 capítulos. 37, Êxodo capítulo 37. Para o rebanho santo que eu acabei de sortear, de número 26, 46, 25 e 45. Êxodo, capítulo 37, que eu tenho 29 versículos. A mesa, fez a mesa de madeira de acácia, o seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-se de ouro puro, fez uma moldura de ouro ao redor, fez também uma borda da largura de 4 dedos, e ao redor da borda fez uma moldura de ouro. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro, e pôs as argolas quanto que estavam no seu quarto pés. Glórias ao Senhor Deus. 2:71 e 69, 2:71 e 69, 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao livro do 1 Timóteo. Capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, para o rebanho santo, número 2, 71 e 69. O capítulo 5 contém 25 versículos. Vários conselhos aos presbíteros que governam bem, sejam intimados por digno de cata honra, principalmente os que trabalham na palavra do ensino. Porque diz a Escritura: não amordaçarás a boca do boi quanto debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites a acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ao que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor.
20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51, Josué com 24 capítulos, capítulo 15, Josué capítulo 15, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51, Josué capítulo 15, contém 66 versículos. A herança de Judá. E Calebe expulsou dali 3 filhos de Anak, Cesaia e mãe Talmai, gerados em Anak. Dali subiu contra os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat-Sefé. Disse Calebe: a quem feri Kiriat-Sefé e a tomar lhe darei a minha filha Aquisá por mulher. Tomou Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Aquisá por mulher. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57, Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses, capítulo 2, para o rebanho santo número 14, 58, 13 e 57. Filipenses, capítulo 2, contém 30 versículos. Timóteo e Epafrodito. Não tenho ninguém que sinceramente cuide de vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Bem sabeis, porém, qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha visto a minha situação. Confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. 28, 44, 27 e 43. 2 Timóteo com 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, para o rebanho santo de 28, 44, 27 e 43. O capítulo 3 contém 17 versículos. A perseverança na sã doutrina, mas tu tens sido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quando as perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou, e na verdade todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus desceram perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Glórias ao Senhor Deus, vamos à oração. A oração é a oração 6. Para os 2 últimos livros de hoje, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, através dessa ministração da sua Santa Palavra. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Terceira João com 1 capítulo e 2 Tessalonicenses com 3 capítulos.
que contém 15 versículos. Presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Que contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Como também é entre vós, orai para que estejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através de sorteios. Que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Nesse momento, mentalize e escolha o número de 1 a 22. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler mais um desafio que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. 9. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Judas como um capítulo. O 17 vai meditar no livro de Neemias, capítulo 13. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de Obadias como um capítulo. Você que mentalizou o 8, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o 3, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 34. Você que mentalizou o 7, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Você que mentalizou o 6, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 12. Você que mentalizou o 11, Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou o número 5, Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 16, Abacuque, capítulo 3. Você do número 1, mentalizou o número 1, Marcos, capítulo 11. O número 22, Esdras, capítulo 1. O número 19, Ezequiel, capítulo 31. O 18, Filemon. O 2, 2 Reis, capítulo 8. O 12, Êxodo, capítulo 37. O 20, 1 Timóteo, capítulo 5. O 4, você que mentalizou o 4, Josué, capítulo 15. O 14, Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 15, 2 Timóteo, capítulo 3. O 21, 3 João com um capítulo. E o número 10, você que mentalizou o 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus.
E já eu vou repetir os números que foram sorteados. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais um desafio. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar e receba 200 milhões. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que é um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31, receba 200 milhões. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 9, o livro de Judas, o 17, Neemias 13, o 13, Obadias, o 8, Levítico 14, o 3, Jeremias, o 7, Cantares 7, o 6, Romanos 12, o 11, Tiago 1, o 5, Sofonias 3, o 16, Abacuque 3, o 1, Marcos 11, o 22, Esdras 1, o 19, Ezequiel 31, o 18, Filemão, o 2, 2 Reis 8, 12, Êxodo 37, o 20, 1 Timóteo 5, o 4, Josué 15, o 14, Filipenses 2, o 15, 2 Timóteo 3, o 21, 3 João, o 10, 2 Tessalonicenses 3. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar agora mais uma denúncia para todos vocês, que as igrejas e canais que nós estamos apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são suas. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40.
6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito de sua vida? Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. Assim que você... A você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, escritor, ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas da Bíblia, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, paz após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo e liberto contra todo e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês da Angola, Bangladesh, da Rússia, do Paraguai, da Espanha, da Itália, do Chile, da Argentina, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives, de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.